Olá, eu sou Sinara Campos e esse é o Pensa Comigo, da menor cidade do Brasil para o mundo. Boa noite, população de Santa Cruz de Minas, da região. A gente está aqui mais num Pensa Comigo aí com vocês para discutir algumas questões. Semana passada a gente fez algumas perguntas e hoje a gente vai trazer algumas respostas. E também nós vamos ter aqui uma conversa com a Juliana, a doutora Juliana, que é a secretária executiva do CISVE e que trabalha com a gente aí arduamente com os municípios pequenos, não só em relação ao Covid, mas em relação à saúde de uma forma geral. Então a gente vai ter a oportunidade de esclarecer, de tirar algumas dúvidas, de saber qual que é a realidade mesmo da região, qual que é a realidade de Santa Cruz, o que é o CISVER, né, de onde surgiu, por que surgiu e diversas outras questões. Essa semana a gente teve alguns desdobramentos que eu informei aos senhores, né? Passamos de 7 para 14 casos em virtude das nossas testagens que a gente está fazendo, o que de certa forma é uma política importante de fazer, testar a família, ver se está tudo ok, quem não está, para a gente garantir aí o isolamento social e que o vírus não se prolifere tanto. Mas aí, gente, da semana passada, antes de eu chamar a Juliana aqui para conversar, eu fiz a seguinte pergunta para vocês pensarem comigo, né? O que você faria se fosse prefeita de Santa Cruz de Minas? E foi muito legal, porque eu tive várias respostas aqui, imprimi, e algumas respostas engraçadas, outras respostas sérias e que geraram já algumas ações diferentes, e eu vou compartilhar com vocês algumas dessas respostas, né? O que o povo faria se fosse prefeito de Santa Cruz de Minas nesse momento. A Diniz falou para fazer testagem e o Juninho Coletícia aí para priorizar a saúde de Santa Cruz, uma vez que acaba que eu estou envolvida em muitas questões regionais. E não tem como não se envolver com as questões da região, porque aqui um depende do outro. Mas a gente já iniciou o processo de testagem, priorizando aqui Santa Cruz de Minas. Hoje iniciamos pelos profissionais da saúde, né? Eu acho que quase 50% deles já foram testados. Todos deram negativos, graças a Deus, porque eles são as pessoas que estão na linha de frente, que fazem o atendimento. Então, de acordo com o protocolo, a gente iniciou e vamos testar primeiro todos os nossos profissionais da saúde que estão aí em contato com o povo. Então, a gente já fez aí uma das ações que veio desse o que você faria se fosse prefeita de Santa Cruz de Minas. A Monique, como sempre, muito participativa e muito atuante, falou da questão do diálogo com a população, para ter ações entre os municípios vizinhos, principalmente com São João del Rei. Né? Enquanto a gente tem... Esse é o bacana da gente poder pensar junto e conversar junto, né? A gente está juntinho aqui de São João del Rei, não tem como a gente pensar sozinho. Né? A gente tem que pensar e fazer as ações conjuntas. Pelo menos essa é a política que eu tenho tentado fazer. E eu avisei aos senhores, né, que na semana que vem a gente retoma com as barreiras aí sanitárias de uma forma diferente, né? A gente viu que a primeira teve sua eficiência até determinado momento e depois agora a gente vem de uma forma diferente. E aí eu também tive a resposta do Augusto, né? E fez uma crítica construtiva muito boa e através dessa crítica a gente alinhou com a barreira que é o treinamento, né, maior e melhor das nossas equipes de fiscalização. Então, junto com a equipe da barreira sanitária, nós também estamos treinando e vamos iniciar agora a segunda fase do treinamento para a equipe de fiscalização, né, para que a gente possa ter uns conhecimentos melhores, pessoas mais técnicas, porque é tudo muito novo para todo mundo. Então, Augusto, muito obrigada aí pelo seu Pensa Comigo. Se fosse prefeito e tentar fazer essa questão aí dos fiscais, e é uma burocracia enorme para a gente conseguir contratar treinamento, fazer treinamento, mas a gente correu atrás, iniciamos, também foi muito, muito bacana. Teve um aqui que me chamou muita atenção, aí teve alguns engraçados, gente. Um mandou tacar uma bomba, tacava uma bomba. Vou fazer isso, gente, pelo amor de Deus, né? O outro falou assim, que é para eu tomar 5 garrafas de vinho por dia e tudo resolvido. Mas aí faz parte da criatividade do povo brasileiro e do nosso povo aqui. A Vera
continuava com o joelho dobrado, pedindo misericórdia de Deus para tudo passar. Isso a gente continua, Vera, todos os dias, né? Mas a gente precisa da nossa ação, por isso que a gente fala oração. A gente faz a oração, ora e age junto. Então, a gente não pode deixar, né, de fazer isso. Eu, enquanto católica, o Estado é laico, mas quem acredita em Deus ou quem acredita em forças maiores, para que possa orar para essas forças, mas a gente tem que agir também, né? Exigiria firmemente o uso de máscaras na rua. A gente fez até um decreto, tem uma legislação que é proibido até a nível estadual, e aí vai dar consciência de cada um. A gente está tentando, a gente para, aborda, fiscaliza, tenta conversar com a pessoa, mas a gente também não consegue obrigar a pessoa a usar a máscara naquele momento. Deixa eu ver mais um aqui que colocou. Já falei da garrafa de vinho, né? Apesar de eu gostar de um vinho, mas infelizmente não é a nossa solução no momento. Pensar maneiras de fomentar as necessidades da população para garantir o máximo do isolamento. E a gente já tem pensado essas maneiras, até mesmo porque a realidade de Santa Cruz ela é um pouco diferente, uma cidade muito populosa, né? Eu gosto de falar isso sempre, porque para a gente ter a relevância, né? 2.700 pessoas por quilômetro quadrado. Então, assim, a gente tem aí uma atenção à saúde, uma atenção à assistência social e à geração de renda para que a gente possa garantir esse isolamento dessas famílias nesse momento. Então, é uma sugestão que a gente já está dentro do nosso plano de trabalho aí contra o Covid. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Fecharia a entrada da cidade. Infelizmente a gente não pode fechar. A gente só pode fazer a barreira educativa e vamos iniciar na segunda-feira. E aí veio uma que é algo que Santa Cruz de Minas sempre fala, né? O nosso povo fala, e aí com ela eu vou entrar convidando a Juliana daqui a pouco, né? Só vou ler a resposta e convidá-la para a gente poder debater sobre isso e sobre a região, que é ter um hospital de pequeno porte para parar de depender de São João del Rei e das cidades vizinhas, que não é algo tão simples assim e não é algo tão fácil de se conseguir, tendo em vista que nós somos o menor município do país. E aí eu vou chamar a Juliana para participar aqui com a gente, só um minutinho. Já está aqui. Para ela poder a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Aguardando, Juliana Medeiros Campos. Olá, doutora Juliana, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. A Juliana, para quem não conhece, é a secretária executiva do CISVER, é o nosso consórcio regional, que fazem parte os municípios pequenos aqui da nossa região. Tem uma experiência enorme na saúde, é uma das técnicas da área da saúde que eu mais respeito, pelo trabalho que faz, não só com o CISVER, mas também com a média e alta complexidade, e que também entende disso. E eu acho que não tem ninguém nesse momento mais, como é que eu vou falar, mais ponderada para poder nos ajudar a esclarecer algumas coisas com a população. Juliana, eu posso chamar de Ju, né? Vou chamar de Ju, que a gente acaba convivendo muito junto na luta da saúde aí, para a gente entender um pouquinho. Ju, explica para a gente primeiro assim, o que é o CISVER, quanto tempo que você está no CISVER, quais municípios fazem parte, para a população entender um pouquinho do nosso trabalho enquanto consórcio intermunicipal de saúde do Campo das Vertentes. Então, boa noite a todos. Agradecer, Sinara, o convite para estar aqui hoje com a população de Santa Cruz, uma população que eu tenho muito carinho, porque estou no CISVER há 20 anos, né? Então, uma população que a gente leva com muito carinho, porque está pertinho aqui da gente sempre. Então, dizer que é uma oportunidade ímpar, eu sempre falo isso com a Sinara, todos os prefeitos deveriam fazer o que a Sinara faz, que é vir conversar com a população, esclarecer, trazer essas informações que é tão importante nesse momento, porque é um momento de muita incerteza até para a gente que é poder público. Nós estamos aprendendo todos juntos. O vírus é novo para todo mundo, gente. Nem a Europa soube lidar com o vírus, que é um país de primeiro mundo.
né? Então, nós estamos todos aprendendo juntos. Por isso, as ações têm que ser tomadas de modo micro e macro-regional. Porque, como eu digo em toda reunião, o vírus não tem fronteira. Ele não tem fronteira. E, ô, Ele Ju, não vai falar, vou ficar aqui. quando a gente fala micro, a gente fala de quantas cidades? E quando a gente fala macro, a gente fala de quantas cidades? Nossa, Quando a gente fala micro, a gente fala de 18 cidades que pertencem à microrregião São João del Rei. E a macro-região são 51 cidades que pertencem à micro São João del Rei, à micro Barbacena, à micro Conselheiro Lafayette e à micro Congonhas, onde a sede da macro é Barbacena. A sede da micro é São João del Rei, com 18 municípios. A sede da macro é Barbacena, com 51. E agora falando um pouco do meu consórcio, do CISVER. O CISVER é o Consórcio Intermunicipal de Saúde das Vertentes, que existe desde o ano de 1996, gente. Então, ele está bem velhinho, né? Então, ele veio com a necessidade dos pequenos municípios de resolverem os seus problemas. Porque o pequeno município, sozinho, ele não dá conta de resolver. Ele não tem condições de ter aparelhos médicos, ele não tem condições de ter uma equipe grande médica. Então, eles viram que se eles se unissem e tivesse, por exemplo, um aparelho de ultrassom, atenderia os 16, porque no CISVER, embora a macro-região sejam 18 municípios, o CISVER tem 16 municípios. Então, São João del Rei e Bom Sucesso não pertencem ao CISVER. Isso desde o início, São João del Rei não pertence ao CISVER e a cidade de Bom Sucesso também. Os outros 16 ao redor de São João del Rei, e aí nós estamos falando de Barroso, Coronel Xavier Chaves, Conceição da Barra de Minas, Ibituruna, Itutinga, embora não pertença à nossa região, mas desde 1996 ele compõe o consórcio, ele não quis sair, ele pertence à região de Lavras, mas ele está com a gente desde 1996. Lagoa Dourada, Madre de Deus de Minas, Nazareno, Piedade do Rio Grande, Prados, Resende Costa, Ritápolis, Santa Cruz, São Tiago e Tiradentes. Acho que eu não esqueci de ninguém, 16. Não, deu 16. Eu não esqueci de ninguém, não. Eu fui contando. Também 20 anos eu não posso esquecer, né? Não, pode não, Possível, tem que saber, né? De cor. Não é possível, tem que saber de cor. E aí nós trabalhamos com esses 16 municípios. Então eles viram que se eles se unissem e fizessem as coisas de forma conjunta, a gente conseguiria otimizar a mão de obra, otimizar a aparelhagem e a gente conseguiria atender todos de uma maneira melhor, né? Esse exemplo do ultrassom, ele é clássico. Um município, para ele colocar um ultrassom, para ele colocar um raio-x, ou para ele colocar uma tomografia para funcionar, ele gastaria uma fortuna e ele não teria demanda para isso. Então, se a gente pega um equipamento desse, coloca na clínica do CISVER, a gente consegue atender os 16 municípios, a gente otimiza o aparelho e otimiza a mão de obra. Então, hoje a gente faz cerca de quantos ultrassons por dia? São muitos, né, Ju? Agora, com a pandemia, a gente diminuiu um pouco, né? Por mês, a gente faz em torno de uns 600 ultrassons mês. Ano passado, o CISVER fez 70 mil procedimentos, entre consultas, exames, cirurgias, porque a gente também terceiriza. O que o CISVER não tem na clínica, a gente faz uma licitação e compra o serviço para poder proporcionar para o município. Aonde que o consórcio entra? A gente diz que o consórcio entra para cobrir os vazios assistenciais do SUS. O consórcio é um ente público também. Ele é um ente público. Então, todos os comandos que a prefeitura tem, o consórcio tem. A gente tem contabilidade pública, a gente tem que fazer licitação, contrato administrativo, seguir todo o regramento da legislação de contabilidade pública, legislação financeira. Tudo que a prefeitura faz, a gente tem que fazer, idêntico, porque a gente é um ente público. Só que nós somos um ente público formado por 16 cidades. E quem delibera? Os 16 prefeitos, onde a gente tem um presidente, um vice-presidente, e os 16 secretários de saúde num conselho técnico, onde a gente tem presidentes e vice-presidentes. E é muito importante a presença do secretário de saúde no nosso consórcio, porque eles são um conselho técnico. Então, as resoluções são tomadas
no Conselho de Secretários de Saúde, porque eles são técnicos. E é o momento onde a gente reparte as angústias e os problemas dos 16 municípios, né? E assim a gente toca a vida dos 16. Ô Ju, quando a gente fala de vazio existencial do SUS, né, que aí é importante também que o CISVER é SUS, né? A gente Sim. trabalha com... tem gente que às vezes fala assim, é recurso do CISVER. O CISVER não vem recurso para o CISVER, o recurso é o recurso dos municípios que a gente coloca no CISVER, ou seja, é recurso público para trabalhar com questões que são para todos, né? Seguindo aí os regimentos do SUS, seguindo toda essa preconização que o SUS tem de ser para todos, de uma forma justa. Então, quando a gente agora, em meio à pandemia, se eu estiver errada, você me corrija, a gente fez um investimento já de quase R$ 1 milhão na região do Campo das Vertentes, ou seja, são investimentos que saíram das prefeituras pelo CISVER, que está garantindo aí a manutenção, equipamento de segurança e também a instalação de 9 leitos de UTI para Covid aqui em São João del Rei, não é? E para atender não só os municípios do CISVER, porque aí o SUS ele é universal, existe né, você explicou que existe a micro, são 18 municípios, um macro 51, ele fica ali. Então a gente entendendo a necessidade e a urgência, foi feito esse investimento então pelos municípios pequenos, para a gente ter aí mais 9 leitos de UTI. Era obrigação dos municípios pequenos fazer isso, Ju? Não. Dentro da atenção básica? Não, né? Na verdade, o consórcio ele surgiu porque os entes não cumprem os seus papéis. O papel do município de pequeno porte é tomar conta apenas da atenção básica. O que é atenção básica? Ele tem que ter uma boa estratégia de saúde da família, ele tem que fazer o dever de casa da epidemiologia dele bem feito, um bom controle e avaliação e manter essas questões básicas. Vamos dizer o que é básico? É a criança, acompanhar a criança nos primeiros 5 anos de vida, vacina, gestante, hipertenso, diabético. Isso é o básico que o município tinha que fazer. Tanto que os únicos médicos que a gente tem na atenção básica, que todo mundo tem que ter, é o pediatra e o obstetra, o ginecologista. O restante, o município de pequeno porte não é obrigado a ter. Mas quando eu digo vazio existencial, é porque o Estado e a União não cumprem o papel dela, da média e da alta complexidade. Aí o município de pequeno porte ele tem que pôr a mão no bolso, colocar dinheiro no consórcio para que a gente possa adquirir para o município essa estrutura de média e de alta complexidade. Então, quando a Sinara fala era obrigação nossa, não é obrigação do município de pequeno porte fazer investimento de média e alta complexidade. Os prefeitos do CISVER, quando iniciou a pandemia, eles decidiram isso a gente tem que falar porque é importante divulgar. Nós somos o único consórcio nós somos 90 consórcios em Minas, que está participando ativamente, nós somos o único consórcio que está participando ativamente da questão da pandemia, onde os prefeitos decidiram que a gente ia trabalhar em 3 linhas de frente. Uma seria aquisição de equipamentos, para a gente ampliar os leitos de CTI. Então, hoje, São João del Rei tem 20 leitos de CTI, desses 29 foi o CISVER que fez investimento através do recurso dos pequenos municípios. Trabalhamos com EPIs que foram fornecidos aos 16 municípios, aos hospitais desses municípios e ao Hospital e Santa Casa de São João, mesmo São João não pertencendo ao CISVER. Nós fizemos doação de EPIs para eles. Nós ampliamos os 9 leitos para São João del Rei mesmo, São João del Rei não pertencendo, porque os nossos pacientes vêm para cá. Nós entendemos que a gente tinha que fazer esse papel, porque os nossos pacientes vêm para cá. E a terceira linha é a aquisição dos testes rápidos, que a gente já encaminhou uma parte para Santa Cruz. Acredito que a outra parte deve estar chegando daqui uns 15 dias, por aí, ou 3 semanas, enfim. Deve estar chegando para a gente mandar a segunda parte para os municípios. Então, de fato, a gente não tinha obrigação nenhuma de fazer e a gente fez. Até agora já foram gastos 1 milhão e 100, Sinara, do CISVER, que é dinheiro dos municípios de pequeno porte, dinheiro que saiu da atenção básica, não saiu de lugar nenhum, saiu do bolso do município. Agora, foi importante esse investimento? Foi importantíssimo. Porque se até mesmo porque ele vai ficar, né? Vai ficar. Esses leitos vão ficar. Se a gente não tivesse entendido que a gente tinha que entrar nessa linha de frente,
a Sinara começa com a pergunta que a gente deveria ter um hospital em Santa Cruz de Minas. Essa é uma pergunta que ela é uma pergunta muito complicada, porque ter um hospital hoje, eu vou dizer para vocês que os municípios de pequeno porte hoje que têm hospital estão desesperados. Eles estão desesperados. A resposta é essa. Hoje nós tivemos com 3 gestores de hospital de pequeno porte que eles estão desesperados. É porque eu acho que a câmera tinha voltado. E aí, quando a gente fala de hospital de pequeno porte, é muito bem lembrado, né, às vezes, para o pessoal que está escutando aqui hoje, é uma coisa meio mais técnica, um pouco. Gente, a maioria dos hospitais, eles são filantrópicos, né, foram criados já há mais tempo, e é uma dificuldade muito grande mesmo, porque eles têm uma limitação. Então, você consegue atender só o básico do básico, talvez, né? Ter equipe médica é muito difícil, é muito caro. Existem uma série de normativas que a gente não consegue cumprir. E eu tenho certeza, e eu acho que a Juliana vai até respaldar o que eu falo, que se fosse algo que Santa Cruz de Minas pudesse fazer, eu seria a primeira que tinha hoje um grande hospital aqui para atender não só Santa Cruz, para atender a região inteira. Né, entendendo que a gente está junto, a gente é micro, né? Santa Cruz de Minas à frente das casas Santa Cruz, o fundo São João del Rei. Então, com base nisso, é importante a população entender que essas promessas de hospitais de pequeno, médio porte, elas não se sustentam. E a gente vê a dificuldade que os municípios pequenos estão passando em relação a isso. Inclusive, os testes, Ju, que você falou, foram os testes que a gente começou a utilizar hoje, né, na equipe nossa da saúde. Então, quer dizer, a importância da testagem é muito grande. A gente vê que o estado de Minas Gerais tem subnotificações muito grandes, que é o que preocupa a gente. E esse canal, para a gente pensar junto, é justamente para a gente discutir. Hoje a gente viu uma notícia de que teriam apenas 3% dos leitos ocupados, se eu não me engano. Mas o que o Estado fez? Ele juntou todos os leitos existentes no estado de Minas Gerais para tudo, Covid, não Covid, todas as enfermarias, e colocou lá a capacidade deles. Claro que vão dar números menores, gente. E isso é querer enganar a população, é querer enganar os técnicos, né? Os leitos Covid, eu vi na semana passada uma pessoa que eu respeito muito, o Zé Marcos, falando que deu uma entrevista, né? Que tinha 5 internações na UTI da Santa Casa e 5 no hospital. Ou seja, já são 50% das nossas leitos de UTI por Covid aqui na nossa região. Então, isso são informações que a gente tem que trabalhar com transparência, com tranquilidade, mas também com um senso crítico de como assim tem tantos leitos assim? Não tem. O Estado colocou lá todos os leitos que existem para cardio, para tudo, né? Que é tudo junto e falou que está com ocupação pequena, gente. Então, não está. Ainda é preocupante. Eu tive uma pergunta aqui, Ju, que talvez você consiga me ajudar a responder, que é sobre o vírus em si, a transmissão do vírus, né? O que a gente tem percebido? Que ainda tem um preconceito muito grande das pessoas, porque é algo muito novo mesmo, como você disse. A gente tem hora que tem dúvida e tem que pesquisar, e tem que estudar, e tem que correr atrás. Mas tem gente que às vezes ainda acha que se passar na frente da casa da pessoa que está com vírus, ela vai pegar o vírus. Mas ela fazer um churrasco com 10 pessoas que aparentam que está tudo bem, ela não vai pegar. Então, assim, você consegue explicar para a gente como é que é a transmissão, um pouquinho, para a gente informar o povo, dar mais informação sobre isso? A transmissão, ainda está havendo muito estudo, né, Sinara? Sim, mas todo hoje tempo. O que a gente tem comprovado são as secreções, né, de nariz e boca, né? Então, quer dizer, espirrou, secreção de nariz, e o contágio é boca, nariz, olho, né? É o que a gente sabe. Então, por que lavar a mão toda hora? Por que manter uma distância de 2 metros com as pessoas? Por quê? Porque na hora que a gente fala, sai gotículas. Na hora que a gente espirra, sai gotículas. E aí o vírus, ele se mantém vivo em alguma superfície por alguns dias, gente.
não é nem horas, é dias. Então, ele se mantém vivo nas superfícies. Então, assim, não quer dizer que se o meu vizinho está de Covid, que eu vou estar também. Porque eu estou aqui na minha casa e meu vizinho está. Né? É mais ou menos igual a dengue. Se meu vizinho tá, aí se eu não limpar e ele não limpar, nós dois vamos pegar, né? Sim. Agora, o vírus, se ele tá e eu ficar quietinha na minha casa e ele lá, não tem condições. Agora, se ele me chama para ir no churrasco, igual a Sinara falou, e eu vou lá comemorar o aniversário dele, é lógico que eu vou pegar, gente. Então, o que a Sinara falou é muito sério. Às vezes a pessoa acha que eu vou no final de semana na casa dos meus parentes comemorar o aniversário. Ah, mas nós somos 5, 6 pessoas, não tem problema nenhum. Como assim não tem problema, gente? Tem Como todo assim não problema. tem problema? O que os especialistas nos dizem é que a gente deve separar copo, garfo, essas coisas que são pessoais, dentro da nossa casa. Se alguém tiver com síndrome gripal dentro da nossa casa, ela já tem que ficar isoladinha no quarto dela, com tudo separado. Isso porque a gente está convivendo só naquele ambiente. Agora, nós vamos conviver com um terceiro? A gente sabe a quantidade de assintomático que a gente tem, que é em torno de 80%. Então, quando fala que o isolamento social é a medida melhor que existe, mundialmente nós estamos vendo isso, Por quê? Porque a gente não sabe o que a outra pessoa tem. Agora, a questão do preconceito que a senhora está falando é demais, né? Porque o meu vizinho tá, que eu vou estar, não vou poder passar na frente da casa dele. Ah, porque o meu bairro é o bairro que tem mais casos Covid, estou apavorada. Não vou, né? Nossa Senhora, não é isso. É claro que a gente deve ficar em casa. Nesse momento que a gente está, os números estão subindo abruptamente. Isso é fato. O vírus está interiorizando, ele chegou, né? Só essa semana, na nossa região, mais de 50% das cidades apresentaram casos em menos de 4 dias. Nós fizemos um levantamento com relação aos números de São João del Rei, que São João del Rei é colado em Santa Cruz de Minas, né? A partir do momento que eles abriram para a Onda Branca, aderiram à Onda Branca, que foi dia 22 de maio, a gente tinha 26 casos. Isso está lá para todo mundo ver, porque os números são públicos, né? No dia 4 de junho, houve o decreto para abrir bares e restaurantes. A gente tinha 50 casos. 12 dias depois, no dia 16, a gente já tinha 134 casos. Então, da abertura da Onda Branca até dia 16, nós estamos falando de menos de um mês, do dia 22 ao dia 16. Nós tivemos um aumento de 530% de casos. Algo que não dá para gente. Por que vocês estão preocupados? Porque se essa parcela, 5%, precisar de leite CTI, é a nossa preocupação. A gente ainda tem 20 leitos e já estão ocupados. Né? A gente, igual a senhora falou que o Zé Marco tinha dito que metade dos leitos estavam ocupados, que se a gente tem 10, 5 está ocupado, é 50%, né? A gente teve uma notícia que no Nossa Senhora das Mercês estaria ocupado 70%, né? Isso sem contar, como eu disse no início, a gente tem que resolver as coisas de forma micro e macro regionais. Então, se um paciente de Congonhas precisar vir para cá, e aqui tiver a vaga, nós vamos ter que aceitar o paciente de Congonhas, porque os leitos são micro e macro regionais. Até mesmo porque a regulação desses leitos, né, ela acontece do SUSFácil, é o Estado que regula isso, né, para onde vai. Que meu celular quase caiu aqui, segurei, mas está tudo bem, viu, gente? Agora só, Sinara, a gente podia só voltar no hospital de pequeno porte, porque faltou eu falar uma coisinha. Primeiro que para a gente ter um hospital nas nossas cidades, a gente tem que cumprir alguns requisitos de ordem técnica, né? E esses requisitos de ordem técnica que a gente precisa cumprir, sempre Santa Cruz vai ficar complicado para cumprir por causa da distância que ele está de São João del Rei, que ele está colado. É muito próximo. Né? Então, primeiro, são alguns quesitos de ordem técnica. E segundo, que um hospital de pequeno porte, como a Sinara falou, é um hospital que ele faz coisas básicas, né? Então, nesse momento Covid, se a gente precisar entubar um paciente, um paciente entubado, ele fica em torno de 14 a 21 dias entubado, ele precisa de leito de CTI de grande porte. Leito de CTI de grande porte só tem em cidades maiores. São João del Rei, Barbacena, Lafayette
e Congonhas vai inaugurar daqui a 10 dias, Isso. que são os polos das micros, porque a gente precisa de estrutura grande. Gente, um CTI, para poder manter um paciente de 14 a 21 dias entubado, ele tem que ter uma equipe gigantesca, ele tem que ter técnico muito especializado. Nós estamos vendo aí na televisão, não é qualquer pessoa. E aí ter um hospital de pequeno porte nesse momento não adianta nada, porque essas Sim. equipes não vão estar no hospital de pequeno porte. No hospital de pequeno porte não vai ter leito de CTI, e digo mais, os secretários de saúde dos hospitais de pequeno porte estão desesperados, que é aquela minha fala que eu fiz, eu vou dizer para vocês por quê. Porque os hospitais de pequeno porte, eles adquiriram os ventiladores. Não os ventiladores iguais esses que tem aqui em São João del Rei. São os ventiladores que a gente chama de sala vermelha. O que é a Que é sala para manter vermelha? o paciente. O paciente vai chegar, ele vai ser entubado e vai manter o paciente ali até sair um leito aqui em São João del Rei, ou em Barbacena, enfim. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Se tiver lá no SUS Fácil um pedido para um paciente com leite CTI de São Tiago, que tiver na sala vermelha, e um de Santa Cruz, vocês acham qual que vai ser atendido primeiro? O de São Tiago, que está ligado lá na sala vermelha, ou o de Santa Cruz, que não está ligado em nada? O de Santa Cruz. Vocês Questão de entenderam? urgência, de Qual que protocolo. é hoje o secretário que tem um hospital de pequeno porte, ele está desesperado. Porque o paciente dele vai ser o último a ser atendido. Por quê? Porque o paciente dele vai ser entubado e vai ficar ali esperando. Então, aonde não tem hospital, vai ter que ser atendido, porque o paciente ele está com zero estrutura hospitalar. Então, ele tem que ser atendido. Se a gente tiver uma vaga, tiver um paciente de São Tiago, um paciente de Santa Cruz, vai puxar o de Santa Cruz. Porque o de São Tiago, de certa forma, está sendo atendido na sala vermelha, né? E, infelizmente, ou felizmente, né, é muito complexo ainda o Sistema Único de Saúde, mas eu faço uma avaliação, né, estava pensando que se não fosse o SUS mesmo assim, a situação do nosso país ia estar muito pior. Com certeza. Né? A gente vê Europa, alguns países têm um sistema parecido, mas os Estados Unidos, por exemplo, não tem. Eu vi outro dia a notícia que a pessoa ficou internada na UTI, né, nos Estados Unidos, com Covid, e saiu, recebeu uma conta de 500 a 600 mil dólares para ela pagar. Então, assim, por isso que a gente tem que... O sistema de saúde dos Estados Unidos é um sistema de saúde muito complicado. Não, e por isso que a gente tem que valorizar o SUS, valorizar os nossos profissionais, e o CISVER é importantíssimo, sim, porque assim como hoje a gente precisa de ações coletivas do ponto de vista pessoal, não tem mais como os municípios tratarem como municípios isolados. Então, quando a Juliana explica toda essa complexidade de se ter um hospital, e nesse momento que precisa de uma urgência e emergência, a gente, né, e aí eu imagino também a dificuldade do prefeito nisso tudo, e não, né, e do secretário de saúde, porque são responsáveis, nós somos responsáveis pelas essas vidas, é desesperador mesmo, é desesperador. Então, às vezes, eu acabo, e a Juliana também acaba entrando, né, nessa luta regional nossa, da saúde, porque a gente sabe que todo mundo vai precisar. E a nossa micro não é falar de São João del Rei, política, prefeito, não, é técnico, são micro-regiões, né? Não adianta, se você também tem, agora que está sendo pactuado através do Ministério Público, quem tem plano de saúde, porque também é uma outra questão, não existe hospital particular aqui na nossa região, né? Em outras micros talvez tenham, mas na nossa não tem. Nós temos hospitais públicos, filantrópicos, e onde nós colocamos o recurso nosso, né, o CISVER, os municípios pequenos, que montou quase metade dos leitos de UTI Covid, né, se são 20, a gente conseguiu montar 9, eles só podem ser utilizados pelo SUS. Eles só podem ser utilizados para o paciente SUS. Então, é uma coisa que precisam, né, as pessoas também conscientizar da importância do SUS e defender o SUS. Com toda a precariedade que a gente tem, eu não vejo um sistema de saúde melhor, né? E aí falando de CISVER também, falando de tudo. E aí, Ju, muitas pessoas vêm falando comigo da eficiência de se ter testes, né, em massa.
Gente, é importantíssimo, nós vamos partir para essa parte de começar a fazer teste nas pessoas, mas eu posso testar hoje e dar negativo e continuar a minha vida e indo aí pro, né, quem vai para as festas, quem vai para bar, quem vai e amanhã tá positivo. Então, se a gente não mudar os nossos comportamentos, claro que a gente consegue, né, com os testes, e nós vamos, Santa Cruz, a nossa intenção, o nosso planejamento é para fazer testes em massa, até por conta da nossa densidade, mas nada adianta se você for para a cidade vizinha e no outro dia, meu, deu negativo, então estou tudo bem, não preciso preocupar. Não, tem que preocupar, até mesmo porque gastou um teste para você, né? E não vem dinheiro para isso, é dinheiro do município, é dinheiro do CISVER, Estado, governo federal ainda não mandou dinheiro para isso, né? Que às vezes fazem propagandas assim, não sei quantos milhões para teste, aí quando vem 2, né? Mas na quantidade aparece muito. Então, não tem outra saída a não ser a conscientização das pessoas também. Então, assim, acho que ficou muito tranquilo sobre a questão do hospital e bem explicado, porque a gente aqui em Santa Cruz, eu tento ao máximo fazer, a gente oferece coisas além da atenção básica, mas a gente sabe que nesse momento a atenção que não é básica, que é responsabilidade do município micro, que é o que a gente fala toda vez, alta complexidade, o que é? É um cardíaco, é uma cirurgia que precisa, isso, vem dinheiro para isso, né? E dinheiro da região toda, ou seja, deve ter uns 14 milhões da nossa região, se eu não me engano, o último estudo que a gente fez, que vem para isso, né? Então, quando o município polo ele assume essa questão de ser micro, ele é micro, ele tem que atender nós todos, gente. Então, vamos discutir isso assim, e pedir encarecidamente, né, para as pessoas pensarem, né, Júlia? E aí, a gente tentando finalizar um pouco dessa nossa conversa já, eu penso, né, e meu pensamento, eu queria ver qual que é o seu, que hoje, da forma que está, se nós, cidadãos, não conseguirmos mudar a nossa forma de pensar e de agir e de viver um com os outros, não vai ter política e dinheiro o bastante que consiga controlar o Covid na nossa região. Esse é o que eu penso nesse momento, que são a conscientização das pessoas. Posso colocar quantos milhões forem, São João del Rei pode pôr, mas se as pessoas não se conscientizarem, não vai ter CISVER que aguente, prefeituras que aguentem, médicos que aguentem, porque também daqui a pouco os profissionais da saúde começam a adoecer. O que você pensa aí sobre isso, Ju? Sobre o que seria, nesse momento, o mais importante, a ação mais importante para ser feita em relação ao Covid? Eu concordo com você, Sinara. A parte técnica, o poder público já fez, a gente está ampliando leitos, a gente está comprando exames, mas se a população não vier junto com a gente, no sentido de conscientização, nós não vamos conseguir conter o vírus. E aí, sobre a questão do teste, foi muito bom a Sinara lembrar, e eu vi uma pergunta sobre testagem em massa que passou aí. A questão da testagem em massa, ela é uma coisa bacana, boa da gente fazer, só que a gente tem que ver algumas coisas de caráter técnico. Primeiro, o que a Sinara falou, é muito sério, a União e o Estado não mandaram dinheiro. Então, nós estamos comprando com recurso próprio dos municípios. E segundo, que o teste rápido, a gente tem um epidemiologista aqui na Macro, em Barbacena, o Dr. Ebert, que ele não gosta. Excelente. Por quê? Porque o que ele fala do teste rápido? Você tem que estar apresentando sintomas a partir do 7º dia. Ou se você já teve a doença, ele vai acusar que você já teve. Agora, se, por exemplo, você está iniciando a doença e você é assintomático, o teste vai dar negativo. O único teste que dá 100% de certeza é o PCR, que é o que colhe suave, que colhe no nariz e da garganta. Mas esse a gente colhe porque é um teste muito caro e ele é feito em Belo Horizonte ou Juiz de Fora. Então, a gente colhe de quem está internado.
né? Não tem porque a gente escolher um suave ou de profissionais de saúde, é claro, porque a gente não pode ficar sem os profissionais de saúde, né? É claro que a gente vai colher. Mas o teste rápido é muito complicado a gente fazer essa testagem de massa, seria um espetáculo, mas primeiro que a gente não tem os testes, a gente não recebeu a ajuda do governo federal nem do governo estadual, e segundo, que pode sim dar um falso positivo, um falso negativo, me perdoe, se a pessoa estiver iniciando a doença e ela fizer nos primeiros dias, porque a partir do 7º, 8º, 9º, 10º, aí vai depender do teste, é que acusa uma quantidade maior de vírus no organismo e a gente consegue testar com segurança e fazer esse teste com segurança. Então, o que a Sinara falou, eu assino embaixo, comungo da mesma ideia, que se a população não tiver consciência, enquanto a população achar que é uma gripezinha, que é uma bobagem, que eu não vou adoecer, que não vai acontecer comigo, os casos estão subindo, o vírus chegou e hoje de manhã nós recebemos uma notícia de Belo Horizonte que em 3 semanas Belo Horizonte vai colapsar. Em Exatamente. 3 semanas Belo Horizonte vai colapsar. Se Belo Horizonte colapsar, quem vai nos atender? Porque a regra é o seguinte, se São João del Rei enche, a gente tem que mandar para Barbacena, que é macro. Se Barbacena enche, a gente manda para Belo Horizonte. Se Belo Horizonte já está cheio, você acha que ele vai atender a gente? Não vai atender. Então, infelizmente, a única coisa que a gente tem é pedir encarecidamente, pedir. Vamos ter consciência, vamos fazer o isolamento, é sério. E aí as pessoas só conseguem ver na hora que alguém da família dela tem um caso mais sério. Na hora que interna, Deus que me livre e guarde, na hora que tem um óbito, mas aí a pessoa só se conscientiza assim. Eu saí para ir numa farmácia e vi os bares lotados aqui dentro de São João del Rei, restaurantes cheios, lojas abertas sem cumprir o protocolo, porque o Minas Consciente existe um protocolo para ser cumprido, gente. Às vezes o estabelecimento está cumprindo o protocolo, mas a pessoa está do lado de fora fazendo um amontoado de gente, numa conversa, num bate-papo de 5, 10, 15 pessoas. É lógico que o vírus vai estar ali, gente. É claro que vai estar. A gente não sabe quem está doente, quem não está. Então, se a população não conscientizar, nós vamos colapsar. Esse é um dos maiores desafios mesmo, porque a gente não sabe quem tem, quem não tem o vírus. O sistema de saúde nosso é frágil ainda, apesar da gente estar fazendo todos os investimentos necessários. Se BH colapsar, infelizmente, nós vamos aí partir também para um colapso maior ainda. Mas a gente vai torcer para que isso não aconteça. E é esse pedido mesmo, né? Quero já agradecendo, Juliana, pela participação. Você que tem 20 anos de experiência na área pública da saúde, e eu acho que nunca passou por uma situação como essa. É a primeira vez, né, que está passando por algo dessa complexidade e estuda e com uma propriedade enorme, com uma preocupação enorme com nós, municípios pequenos, assim, porque conhece de fato a dificuldade que é ser gestor do município pequeno e o tanto que o CISVER representa para nós. Eu quero te agradecer por ter aceitado o convite da gente esclarecer, porque eu acho que é com informação, né, que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas comecem a pensar e agir de forma diferente. Então, muito obrigada. Você sabe que eu admiro muito o seu trabalho. Eu que agradeço, Senador. Aprendi muito sobre a saúde, sobre o sistema de saúde com você. Assim, é uma das minhas mentoras, tanto você quanto a Ormezinda também lá no SAMU, que são as pessoas que entendem desse sistema de saúde. Eu acabei apaixonando pela causa da saúde, sim, e pelo SUS, e foi por inspiração do trabalho técnico que vocês fazem e que a gente, o município, só tem a agradecer. Então, muito obrigada por ter batido esse papo, pensado comigo aí, com o povo, o que a gente pode fazer e deve fazer aí nisso tudo. Tá? Obrigada mesmo. Se você quiser mandar um abraço. Eu que agradeço a oportunidade e falar que a Sinara é uma parceira de todas as horas, ela está com a gente nessa luta, porque ela é presidente da ANVER, vice-presidente do CISVER e vice-presidente do SAMU, então ela está
nas lutas com a gente. Apesar dela se preocupar com Santa Cruz, ela se preocupa com a região. Eu falo que a gente precisava, assim, com todo o respeito que eu tenho pelos outros prefeitos, de ter mais prefeitos igual a Sinara. Você está de parabéns, viu, Sinara? Que é dar o sangue mesmo. A gente percebe que você dá o sangue pela sua cidade e dá o sangue pela nossa região. E a gente precisa de prefeito assim, que dê o sangue, que lute, que vibre, né? Que com cada conquista a gente vibra junto e que preocupa não só com Santa Cruz, mas preocupa com a micro e com a macro região, porque se a gente não estiver unidos, a gente não vai conseguir vencer esse vírus juntos. E aí deixar um recado para Santa Cruz, um abraço para todos, tem muito carinho por essa cidade e pedir encarecidamente, gente, vamos fazer o isolamento, vamos ter consciência, porque nesse momento é o que a gente precisa, né? Mandar um beijão para todo mundo aí, viu, Sinara? Todo mundo de Santa Cruz, mandar um beijo para meu filho, meu marido. O pessoal de Santa Cruz aqui, a Rita, a Rita está participando de uma outra reunião, mas pediu para mandar um abraço para você, nossa secretária. Aí, pessoal da saúde, que está sempre nossa com a equipe gente da saúde aí. Muito obrigada, né? Te agradecer mais uma vez. E como diz aí o amigo Francisco, você tem uma especialização na área do direito sanitário, é alguém que fala com propriedade, né? E não só pela parte da graduação, mas também por viver, né, a saúde pública e fazer a diferença também na nossa região, na nossa micro. Nós somos muito gratos ao CISVER e a todos os servidores e funcionários aí do CISVER que tem nos ajudado bastante. Obrigada mais uma vez, boa noite. A gente se fala amanhã, a gente tem reunião do CISVER pela manhã. Vamos lá, a luta, porque a luta continua. Muito obrigada, boa noite, viu? Boa noite à sua família. Um grande abraço para todos aí. Obrigada. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Então, gente, esse foi aí um bate-papo aí com a doutora Juliana, né, secretária executiva do CISVER, alguém que sabe da saúde, entende do sistema público e está acompanhando de fato as nossas dificuldades e as nossas conquistas também aqui da região, como foi aí dito, dos 9 leitos de UTI e os investimentos que os municípios fizeram. Espero que a gente, né, que eu possa ter pensado um pouquinho, esclarecido algumas coisas para vocês. Na semana que vem a gente pensa em falar de alguma coisa diferente, vamos ver o que vocês vão propor. Gostei muito das respostas que vocês deram, do que se fosse prefeito, e eu acho que muita gente viu a dificuldade de tomar decisões nesse momento pelas respostas que eu recebi aqui, respostas de excelente qualidade. Agradecer você que tirou um pouquinho do seu tempo para me ouvir, para conversar comigo e para também participar e pensar junto como que nós vamos sair disso tudo ou como que nós vamos ter que aprender a conviver com essa pandemia. Né? Um grande abraço, fiquem com Deus, vamos ter mais fiscalização nas ruas, vamos voltar às barreiras, vamos fazer os testes de acordo com o protocolo, mas nada vai adiantar se nós, cidadãos, não fizermos a nossa parte. Essa é a conclusão desse Pensa Comigo de hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus e a gente vai se falando.